como é que Paulo podia ser um homem de Deus, se em cada cidade que ele entrava para pregar o Evangelho, ele saía de lá apedrejado, corrido, depois de passar um tempo na prisão, como Filipos, chicoteado, escorraçado pelas autoridades e descrido pelos seus contemporâneos. Como é que esse homem podia ser de Deus com tanto sofrimento? Como é que Deus permitiria que um servo seu passasse por aquilo que Paulo passou? Nas listas que Paulo apresenta do seu sofrimento, nós temos naufrágio, fome, sede, nudez, prisão, traição de amigos, perseguição de inimigos, cadeias e uma série de outros sofrimentos que mostram o que eram usados pelos inimigos de Paulo para dizer essa é a prova que Paulo não é de Deus, porque se Paulo fosse de Deus, ele não passaria por todo esse sofrimento, Deus não deixaria que seu servo enfrentasse todo esse sofrimento. Uma das razões, então, pelas quais Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios é explicar à igreja de Corinto, onde esse tipo de crítica estava sendo feita, a razão dos seus sofrimentos, porque é que ele sofria tanto, e a razão pela qual ele não desanimava diante de tantos sofrimentos. Dois objetivos que nós encontramos aqui. O texto que eu li para vocês é o miolo da carta, onde Paulo faz essa autodefesa, onde ele se explica, procura responder a esses dois questionamentos. Primeiro, por que é que ele sofre tanto, sendo ministro do Evangelho? Por que é que Deus deixa e permite que ele passasse por tanto sofrimento e tanta dor? E segundo, a razão ou as razões pelas quais ele nunca desanimou do ministério e pelas quais ele continuava a pregar o Evangelho de cidade em cidade em vista de tudo que ele passou. Então, por que Paulo continuava? Por que ele continuava, né? Apanhando de cidade em cidade, sendo preso de cidade em cidade, sendo recusado de sinagoga em sinagoga? Entretanto, ele passou 15 anos da bacia do Mediterrâneo, ao lado do Ilírico, plantando igrejas, anunciando o Evangelho, com zelo, com dedicação, simplesmente imparável, né? Não sei se tem esse adjetivo aí, ou ele era imparável, nada parava o apóstolo Paulo. Por quê? Qual era o segredo do ministério desse homem? Por que é que ele não desanima? Ele não desanima, primeiro, porque ele crê na ressurreição, por isso ele fala. Ele não desanima porque ele faz comparações entre o sofrimento presente e a glória. Terceiro, ele não desanima por conta da ressurreição, do anseio, do gosto pela ressurreição que o Espírito Santo coloca nele. Em quarto lugar, ele não desanima por conta ele vivia sempre animado, esperando o encontro com o Senhor Jesus. O último argumento de Paulo, por que é que ele não desanima, é que ele sabe que vai ter um dia do juízo, em que ele vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus de tudo que ele fez com o corpo. Olha o que ele diz aqui, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e o Senhor Jesus nos acolherá. Naquela ocasião, as pessoas sempre me perguntam, para que isso, não é? Dia do juízo. A pessoa, quando crê, ela já não é julgada, já está salva, já está perdoada? Por que o dia do juízo? A resposta é que a sua salvação agora é uma transação individual entre você e Deus. Eu olho para você, eu não sei se você é justificado pela fé, sim ou não. Eu não sei se você é do grupo dos eleitos, sim ou não. Eu não sei se a sua salvação e sua fé é genuína, sim ou não. Então, a salvação agora é uma relação particular e privada entre a pessoa e o seu Deus. É no dia do juízo que Deus vai tornar público quem de fato creu, quem era de fato filho dele ou não. É por isso que é preciso esse tribunal, esse dia do juízo, em que Cristo vai chamar o seu povo e vai dizer, esses são aqueles que creram em mim, e viveram, e morreram por amor a mim e pela fé.
E nós então estaremos naquele dia. Paulo sabe que é esse dia da vindicação pública da igreja, que ela é chamada inclusive de invisível na teologia reformada, exatamente porque nós não sabemos quem são. Só naquele grande dia que nós saberemos. Por isso que o juízo é necessário, para que Deus mostre e apresente ao mundo o seu povo, que só Ele conhece. Só Ele conhece. Paulo sabe que vai ter esse dia. E naquele dia ele quer ser encontrado no meio daqueles que Cristo vai acolher, e que Cristo vai recompensar, e vai abençoar, e vai apresentar ao mundo como sendo, de fato, parte do seu povo. É por isso que Paulo se esforça aqui nesse mundo para ser agradável a Cristo. E é por isso que ele não desanima, porque ele sabe que esse dia do encontro haverá de acontecer.